Olá, participantes do terceiro Confatece, tudo bem? Eu sou Milena Ganhão Malosso, do curso de Engenharia Agronômica, e vou falar para vocês a respeito de técnicas e aplicações e implicações biotecnológicas da transformação genética direta de plantas. Então, a transformação genética direta de plantas tem se destacado como ferramenta estratégica da biotecnologia moderna, permitindo a inserção precisa de genes exógenos no genoma vegetal sem o uso de vetores biológicos, né? Então, a gente tem dois tipos de transformação genética: a indireta, que usa o agrobactérias tumefacens e o rizógenes, que contaminam, que são bactérias que são corriqueiras ali no ambiente, contaminam a planta e causam doenças, tá? E a gente desarma isso daí biotecnologicamente e arma ela para ela ser um vetor de transgênico, de produtor transgênico, tá? E tem a transformação indireta, que é onde a gente usa materiais físicos e químicos para tentar fazer essa transformação, porque nem sempre a gente tem autorização legal, né, para poder fazer transformação, para fazer transgênico com agrobactério, né? Então aqui eu estou mostrando a técnica mais utilizada de transformação direta, que ela é física, que é biobalística, tá? E a gente pega um explante, que é qualquer parte da planta que tem o genoma completo, naquele está mostrando calos que estão se transformando em embriões somáticos, coloca ele num aparelho de biobalística. Como é que funciona isso? Tá? Aqui tá no vácuo, isso daqui, tá? Você tem os seus calinhos aqui embaixo. Aqui você tem um monte de projéteis, tipo bala de revólver de ouro, de 1 micrômetro, que é bem pequenininho, tem milhares aí que estão embalados, encapados com o DNA exógeno, né, de outra espécie que você está querendo trazer para fazer a transformação genética da sua planta, tá? E isso daí no vácuo, e aqui em cima tem uma mangueira de gás hélio que se aperta, dá pressão, espirra, sai como se fosse uma bala de revólver atirando, né, esses projéteis sobre as suas células vegetais, tá? É assim que funciona o processo. Aí a gente faz o cultivo dessas plantas aí com X-Glu, que é um reagente que vai me mostrar que elas estão transformadas, tá? E aí eu posso fazer o seguinte: crescer isso daí em plantas inteiras e multiplicar através de uma técnica chamada micropropagação, que é a clonagem de plantas. Ou então eu posso aclimatar, que é pôr no campo, fazer a avaliação delas lá no campo e depois vender. Obviamente que tem que ter autorização para isso, né? Você não pode ser fazendo transgênico aí, tem lei, né? Tem que pedir autorização em vários lugares, então é, nem sempre a gente pode fazer do jeito que a gente quer, tá? Tem que pedir autorização. Então, o objetivo desse artigo foi realizar uma revisão sistemática de literatura visando analisar criticamente as principais técnicas físicas e químicas de transformação direta de plantas, tais como a biobalística, que eu já expliquei, a eletroporação, o uso de lipossomas, polietileno glicol, que a gente chama de PEG, microinjeção, macroinjeção, destacando suas aplicações, limitações e eficiência em diferentes espécies e tipos de explantes. Então, ó, aqui a gente está vendo duas técnicas, a de micro e a de macroinjeção. A de macroinjeção é fácil, ó, você pega uma plântulazinha e dá uma injeção nela com os genes exógenos, né, daquele gene que você quer botar lá nela. Que genes que são esses? Genes de resistência a estresse hídrico, a estresse salínico, gene de resistência a fungo, bactéria, a doenças, de resistência a intempéries climáticos, o gene que você quiser, gene de maior período de maturação pós-colheita, sei lá, o gene que você quiser botar para tua praia, para ele produzir mais polpa, para ele produzir um fruto maior, o gene que você quiser pôr aí, tá? Aí aqui a gente tem ó, o de microinjeção, que é a técnica que nem a de fertilização in vitro. A gente pega um protoplasto. O que que é um protoplasto? É a célula vegetal sem a parede celular, que foi tirado com celulase, foi degradada com celulase. E aí a gente pega e dá uma microinjeção com o DNA exógeno dela, né, para ver se ele entra lá no núcleo e permanece ali para formar o transgênio. Como que foi feito, né, esse trabalho? Então, o meu material métodos, como é um trabalho de revisão de literatura, eu usei a metodologia PRISMA, que é Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis, que é de Moher e colaboradores, né, foi publicado em 2015. Aqui tá eu fazendo meu levantamento, tá?
buscando aqui os textos. Então, a estratégia de busca do protocolo. Foram utilizadas as bases de dados do Google, Scopus, Web of Science, Science Direct, Cielo, e as palavras-chave utilizadas foram Plant Genetic Transformation, Direct Plant Transformation Methodologies, Bioballistic Transformation e Transgenic Plants. Aí eu encontrei 3.690 resultados. Aí eu precisei usar critérios de elegibilidade, de inclusão e exclusão, porque eu não ia ler isso tudo, né? Então, eu incluí ali na minha revisão, né, artigos publicados de 2025, redigidos em inglês ou português, com foco em técnicas, aplicações e resultados de transformação genética vegetal, diminuindo o número de textos para 3.330. Foram excluídos os relatos de caso, estudos com metodologia incompleta, restando 287 artigos. Ó, aqui eu tive um espacinho, então eu coloquei aqui a demonstração da técnica de eletroporação. Então, você pega dentro de uma placa de Petri, tá? Ou de uma cuba de eletroforese, algum canto aí que você consiga dar um choque, né? Você coloca lá o líquido que vai deixar a célula viva, né? Junto com o DNA exógeno, que é esse que é o transgênico que você está querendo pôr nela, dá uma carguinha elétrica que varia de 5 a 9, de 5 a 8, 7, 8, 9 volts, vai depender da planta, e aí você vai contar com a sorte, né? Porque quando você dá o choque, os microporos abrem e aí eles vão fazer o vácuo, o DNA externo entra ali dentro da célula, né? E aí esse DNA externo vai ter que passar por todo o citoplasma que está cheio de DNAs e que degrada DNA, tem que entrar pela carioteca, tem que entrar lá dentro do genoma e tem que se inserir lá dentro do genoma. Então a gente já vê que isso é muito difícil de acontecer, né? As taxas de transformação são muito baixas, porque depende muito de sorte, tá? Bom, o processo de seleção de textos. Foram analisados 287 artigos, dos quais 30 atenderam os critérios e foram incluídos na síntese final, né, que era poder ser lido na íntegra, porque o que que acontece? A gente abre muito texto, a gente pega muito texto tipo academia.edu, researchgate.net, que se a gente não assinar, a gente não consegue ver o texto, né? Então, eu tinha que conseguir ler o texto para poder incluir ou não. Então, análise de dados e abordagens qualitativa, né? Os dados foram categorizados conforme o tipo de transformação, espécie vegetal e aplicação. As evidências foram analisadas de forma qualitativa e comparativa entre as técnicas e os resultados foram observados. Então, que só para você ver, quando eu joguei a palavra lá biobalística, me saiu 500 resultados, né? Então, aí, isso, com os meus resultados, eu montei esse quadro aqui, né, onde eu tive que, Harang Dali, em 2020, trabalhando com PEG, usou várias espécies vegetais, segmentos do tipo protoplasto, tá? E ele fez a descrição da técnica, identificação de vantagens e desvantagens, e ele relatou uma baixa eficiência de transformação. O Andrade, em 2023, trabalhou com eletroporação em cereais e posteriormente em outras espécies, usando o protoplasto, mesma coisa, fez identificação da técnica, das vantagens e desvantagens, falou da baixa taxa de transformação que é esperado, porque depende da sorte, tá? E falou que a técnica tem que ser aprimorada. O Wang, em 2025, trabalhou com lipossoma em algodão, melão e trigo, e ele usou o tubo polínico em vez de protoplasto e obteve resultados melhores de 2,54% de plantas transformadas. Até aqui era 1 para 1 milhão, 1 para 10 milhões, entendeu? Era muito pequena a taxa de transformação. O Sul e colaboradores em 2024 deu microinjeção em uma ampla variedade de espécies, usou protoplasto, né? Também fez a identificação da técnica, vantagens e desvantagens, e falou que a delimitação, que a limitação é a baixa eficiência de transformação, questão de sorte mesmo, né? O Litz, em 2023, trabalhou com macroinjeção em várias espécies usando protoplasma, também fez a mesma coisa, descrição da técnica, identificação de vantagem, e falou que o problema era baixa taxa de transformação e dificuldade de rastreio de células transformadas, porque aqui no caso o X-GLU não ficava grudado com o gene não ficava fundido com o gene transgênico, né? Ele não achava qual era a célula transgênica lá, tá? E, por fim, o Vidigal, em 2014, usando biobalística em várias espécies de plantas, em vários tipos de tecido, ele usou folha, flor, fruto, semente, raiz, caule, né? Porque dar o tirinho ali é fácil, né? E aí ele fez a descrição da técnica, identificação de vantagens, e ele encontrou uma alta taxa de transformação, como eu falei, né? Porque são milhares de tiros que você está dando ali dentro da planta, não só, não depende da sorte, você está mirando no lugar certo, tá? Então,
ele teve uma alta taxa de transformação e também tem a possibilidade de fazer transformação de organelas, né? Então, como resultado, nós tivemos que a biobalística e o uso do polietileno de glicol demonstram maior aplicabilidade em monocotiledôneas como trigo, milho e soja, sendo mais eficientes na transformação de protoplastas em embriões imaturos. A eletroporação e os lipossomas apresentam menor taxa de transformação e são limitados pela dificuldade de regeneração celular. Técnicas como micro e macroinjeção, embora promissoras em precisão, são de uso restrito devido à baixa eficiência e alto custo operacional, você dando injeção em milhares de plantas, uma pessoa dando injeção em milhares de plantas, né? Os resultados indicam que a escolha de metodologia deve considerar os fatores como espécie-alvo, tipo de tecido, objetivo de transformação, se é transitório ou estável, e a infraestrutura disponível, depende do que você tem lá no teu laboratório, né? Além disso, a transformação direta contribui para o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas com características desejáveis, potencializando avanços em melhoramento genético, produção de compostos bioativos, segurança alimentar e sustentabilidade agrícola. Assim, a gente conclui que o avanço da padronização dessas técnicas são essenciais para ampliar a aplicabilidade da biotecnologia de vegetais frente aos desafios globais. Olha, a gente consegue ter safras aqui como a de cana, tá? Que são lindas, verdes, vigorosas, em lugares que tem praga por conta dos genes de resistência. Algumas referências que eu utilizei, né, para fazer esse trabalho, e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Até mais.